Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade aqui à nossa leitura do livro Memórias de um Suicida. No vídeo passado eu tinha parado na notinha de rodapé em que estava sendo explicado que a pessoa, quando ela chega no vale, ela vai ficar lá até ter queimado o seu fluido vital, mesmo que seja em 50 anos. E se tiver insuportável, se ela estiver enlouquecendo, se ela estiver sendo vítima de tremendos maus tratos, não tiver mais condição dela ficar lá, a benevolência divina faz com que esse espírito, essa entidade, seja retirada do vale e mandada para uma encarnação compulsória para completar esse tempo que faltava para terminar a existência anterior dela. Tá, então vamos dar continuidade aqui. Ainda falando do Vale dos Suicidas. Às vezes, conflitos brutais se verificavam pelos becos lamacentos, onde se enfileiravam as cavernas que nos serviam de domicílio. Ou seja, a pessoa vai viver igual morcego, enfiado dentro de caverna, com um chão, um piso, um chão assim que parece piche, preto, escorregadio, um frio tremendo, né? Invariavelmente irritados, claro que não vão ser pessoas felizes, né, pacíficas, né, que vão estar lá. Por motivos insignificantes, nos atirávamos uns contra os outros em lutas corporais violentas, nas quais, tal como sucede nas baixas camadas sociais terrenas, levaria sempre o melhor aquele que maior destreza e truculência apresentasse, a lei do mais forte, a lei do mais forte, salve-se quem puder. Frequentemente fui ali insultado, ridicularizado nos meus sentimentos mais caros e delicados, com piadas e sarcasmos que me revoltavam até o âmago. Ou seja, os que estão lá sabem porque você está lá. Eles sabem o que foi que te levou a cometer o suicídio, a cometer esse ato contra a sua vida. Eles sabem que foi, por exemplo, o fim de um relacionamento que você não aguentou. Eles vão ficar zombando de você, né? É bullying também no Vale dos Suicidas, viu? Falando na linguagem de hoje em dia, né? Ela também tem bullying. Apedrejado e espancado, até que, excitado por fobia idêntica, eu me atirava a represálias selvagens, ombreando com os agressores e com eles refocilando na lama da mesma ceva espiritual. Parecia um monte de troglodita, né? Um rolando em cima do outro. A fome, a sede, o frio enregelador, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, fáceis de o leitor entrever, né? Pensa você na Cordilheira dos Andes, por exemplo, sobe lá no pico de aviãozinho, pede para te deixarem lá, ali, com detalhe, vai com roupa de banho, roupa de praia, ali, na neve. Vai com roupa de banho, não leva alimento, tá? Você não pode levar alimento, você não pode levar cobertor, você não pode levar água, você não pode levar nada. E fica uma semana ali. Vamos ver até onde você aguenta. Só para ter uma ideia, assim, de como seria o vale, né? Uma simples ideia. A natureza, como que aguçada em todos os seus desejos e apetites, qual se ainda trouxéssemos o envoltório carnal. A promiscuidade muito vexatória de espíritos que foram homens e dos que animaram corpos femininos. Tempestades constantes, inundações mesmo, a lama, o fétido, as sombras perenes, a desesperança de nos vermos ali, de nos vermos livres de tantos martírios sobrepostos. O supremo desconforto físico e moral. Eis o panorama, por assim dizer, material, né? Ele colocou entre aspas, material, que emoldurava os nossos ainda mais pungentes padecimentos morais. Ou seja, a pessoa continua sofrendo ainda. Acha que vai sair da terra, porque está sofrendo e vai parar num lugar de mais sofrimento ainda. Pelo menos aqui tem cama para chorar em lugar quente. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Tem um pratinho de sopa quente, um chazinho quente para você tomar.
Só tem aquele cobertorzinho para você deixar passar a noite, esfriar sua cabeça. Tem o conforto de uma prece que você pode fazer. Lá não tem nada disso. E eles nem tinham esse sofrido ainda porque não tinham nem esperança de que algum dia poderiam sair dali. Ou seja, a pessoa se mata aqui porque está sem esperança de parar de sofrer e vai para lá, para um lugar que não tem nem esperança de acabar aquele sofrimento. Nem mesmo sonhar com o belo, dar-se a devaneios balsamizantes ou a recordações beneficentes era concedido àquele que porventura possuísse capacidade para o fazer. Naquele ambiente superlotado de males, o pensamento jazia encarcelado nas fráguas que o contornavam, só podendo emitir vibrações que se afinassem ao tono da própria perfídia local. E envolvidas em tão enlouquecedores fogos, não havia ninguém que eu pudesse atingir um instante de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus. Foi o que eu falei, né? Pelo menos aqui na Terra a gente ainda consegue fazer uma prece, ainda tem um conforto que a prece nos oferece. Lá nem isso, a pessoa sofre tanto que não consegue nem se lembrar de Deus, né? E bradar por sua paternal misericórdia. Não se podia orar, porque a oração é um bem, é um bálsamo, é uma trégua, é uma esperança. E aos desgraçados que para lá se atiravam nas torrentes do suicídio, impossível seria atingir tão altas mercês. Não sabíamos quando era dia ou quando voltava a noite, porque era tudo escuro, né? Lá era escuridão total, porque sombras perenes rodeavam as horas que vivíamos. Perdêramos a noção do tempo. Apenas esmagadora sensação de distância e longevidade do que representasse o passado ficara para açoitar nossas interrogações, afigurando-se-nos que estávamos há séculos jungidos a tão ríspido calvário. Mesmo que você tenha acabado de chegar, parece que você já está lá há um século, de tanto sofrimento. Dali não esperávamos sair, com quanto fosse tal desejo. Uma das causticantes obsessões que nos alucinavam. Eles eram loucos por sair dali, mas eles não viam a menor esperança de como conseguir. Pois o desânimo, gerador da desesperança, que nos armara o gesto de suicidas, afirmava-nos que tal estado de coisas seria eterno. Mas não é, viu, gente? Não é. Chega um momento que a pessoa sai de lá. Ou seja pela reencarnação, ou seja porque queimou os fluidos vitais e já está no momento dela sair de lá. Aí ela pode ser atendida, socorrida. Mas isso nós vamos ver aqui mais pra frente, quando eles saírem do vale e forem levados para o hospital. A contagem do tempo para aqueles que mergulhavam nesse abismo estacionara no momento exato em que fizera para sempre tombar a própria armadura de carne, ou seja, a pessoa parou ali, né? Ela vive com aquela cena na memória. Se ela, por exemplo, tomou um monte de remédio ali para acabar com a própria vida, ela vai ficar rememorando aquilo o tempo todo. A mente dela parou ali, ela não consegue pensar em mais nada. Daí para cá só existiam assombro, confusão, enganosas induções, suposições insidiosas. Igualmente ignorávamos em que local nos encontrávamos, não sabiam nem onde eles estavam. Que significação teria a nossa espantosa situação? Tentávamos, aflitos, furtar-nos a ela, sem percebermos que era cabedal de nossa própria mente conflagrada, de nossas vibrações entrechocadas por 1000 malefícios indescritíveis. É o que está na lei do mentalismo que eu expliquei na série das leis herméticas. Tudo é criado pela tua mente. O teu pensamento, ele emite vibrações e ele cria o teu ambiente ao redor. Então, se o ambiente é assim, como aqui está descrito, é porque a mente dos espíritos que ali habitavam emitiam essas vibrações que criavam esses lugares. Contrário de lugares paradisíacos no mundo dos espíritos, também descritos nos livros de André Luiz, que são construções feitas por vibrações de muita paz, de muito amor ao próximo, aquele amor incondicional, né, de muita submissão à vontade de Deus, né, criam cenas maravilhosas, lugares
paradisíacos mesmo, mas de muito trabalho, viu? Não é porque o local é paradisíaco que o espírito fica assim, ó, ali, né? Ao bel prazer, né? No dolce far niente. Não. Trabalha pela evolução do próximo, auxiliando em outros planetas menos evoluídos. Procurávamos então fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares. Eles tentavam fugir de lá para voltar para casa deles aqui na Terra. E o fazíamos desabaladamente, em insanas correrias de loucos furiosos. As veros malditos, sem consolo, sem paz, sem descanso em parte alguma. Ao passo que correntes irresistíveis, como ímãs poderosos, olha o eletromagnetismo aí, lembra que eu falei no começo que você vai para onde o teu eletromagnetismo te levar. Tenta colar um ímã na porta da geladeira, você vai afastando, mas o ímã vai assim, ó, vai puxando para perto da porta, para perto do metal, né? Ao passo que correntes irresistíveis, como ímãs poderosos, atraíam-nos de volta ao tugúrio sombrio, arrastando-nos de em volta a um atro turbilhão de nuvens sufocadoras e estonteantes. Não dá para sair de lá, gente, por causa do próprio eletromagnetismo, chama de volta. Eles não, para sair daí, eles teriam que elevar as vibrações deles. Você tem que fazer uma prece a Deus, elevar o seu pensamento. Mas eles não conseguiam, eles não tiram a mente do momento em que acabaram com a vida do corpo. Eles não têm condições de rezar, né? De outras vezes, tateando nas sombras, lá íamos, por entre gargantas, vielas e becos, sem lograrmos indício de saída. Cavernas, sempre cavernas, todas numeradas, ou longos espaços pantanosos, quais lagos lodosos, circulados de muralhas abruptas, que nos afiguravam levantadas em pedra e ferro, como se fôramos sepultados vivos nas profundas tenebrosidades de algum vulcão. Era um labirinto onde nos perdíamos sem podermos jamais alcançar o fim. Por vezes acontecia não sabermos retornar ao ponto de partida, isso é, às cavernas que nos serviam de domicílio, o que forçava a permanência ao relento, até que deparássemos algum covil desabitado para outra vez nos abrigarmos. Nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo, em presídio cavado no seio da terra. Quem sabia se nas entranhas de uma cordilheira, da qual fizesse parte também algum vulcão extinto, como pareciam atestar aqueles imensuráveis poços de lama, com paredes escalavradas, lembrando minerais pesados? Aterrados, entrávamos então a bramir em coro, furiosamente, quais maltas de chacais danados, para que nos retirassem dali, restituindo-nos a liberdade. As mais violentas manifestações de terror seguiam-nos então, e tudo quanto o leitor imaginar possa, dentro da confusão de cenas patéticas inventadas pela fobia do horror, ficará muito aquém da expressão real por nós vivida, nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos, distanciados da luz e do amor de Deus. Ou seja, a gente não consegue nem imaginar. Tudo que a gente puder falar aqui não chega próximo ao sofrimento deles, de seres distanciados da luz, né? Como se fantásticos espelhos perseguissem obsessoramente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra. O corpo a se decompor sob o ataque de vibriões esfaimados. Eles viam o próprio corpo, não só viam, tá? Mas eles sentiam o próprio corpo sendo comido pelos vermes. Eles sentiam a dor. Por que isso? Porque nós temos um cordão que une, tá aqui, tá? Aqui na nuquinha, aqui. Esse cordão tá aqui, todo enroladinho, todo assim, preso, né? Quando a gente sai do corpo no desdobramento, quando a gente se desdobra de noite, quando a gente vai dormir, o espírito desdobra, não, a gente não fica preso ao corpo, só fica o corpo e o duplo etérico, que é para manter a temperatura do corpo, né? E as funções vitais funcionando.
ectoplasma fica, o nosso corpo físico fica na cama. Mas o nosso perispírito sai, a nossa consciência ela sai do corpo, ela não precisa descansar, não precisa desse descanso físico. E esse cordãozinho está preso no nosso corpo físico, ao nosso perispírito, e ele é expansível, ele vai se expandindo até o local que a gente for. O suicida, ele não corta esse cordão, sabe? É como se alguém chegasse e fizesse assim, ó, assim, puxasse, ficasse... Sabe quando você quer arrebentar uma corda? Você puxa assim, ela fica cheia de fiar para tudo quanto que é lado, mas fica presa assim por um fiapinho. Assim é que fica. E tudo que o corpo físico está sentindo, apesar de estar morto, de estar enterrado, fica reverberando no espírito. Então ele sente os vermes, ele se sente num túmulo fechado. Por isso também tanta escuridão, porque eles veem a própria escuridão do túmulo. Né? Não tem ar para respirar, por isso que eles sentem tanta sufocação, né? A sensação de estar fechado dentro do caixão, com todos os vermes comendo. Eles vão sentindo a podridão, vão sentindo o mau cheiro do corpo que está apodrecendo, se transformando em cadáver. Tudo isso reverbera no espírito. Eles vão sentindo, imagina você sentir aquelas picadas, fica se beliscando assim o tempo inteiro. É horrível, gente. Imagina. A faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando em roldão nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue pervertido pelo fétido, nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes, nosso corpo que era carcomido lentamente sob nossas vistas estupefactas. Além de sentirem os vermes comendo o seu próprio corpo, eles também viam aquilo. Que morria era bem verdade. Eles já sabiam que já não faziam mais parte dos encarnados. Enquanto nós, seus donos, né, o dono daquele corpo, nosso ego sensível, pensante, inteligente, que dele se utilizara apenas como de um vestuário transitório, continuava vivo, sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer. Então, gente, quando a gente está com algum problema aqui na Terra, quem está sofrendo não é o corpo, é o espírito, é a tua consciência. Não adianta você acabar com o corpo físico pensando que você vai acabar com o seu problema, porque você vai levar ele na sua própria consciência, você vai agravar ainda a situação. Ele não está no teu cérebro físico. O cérebro é só um instrumento para o espírito poder se manifestar. Tá? Mas toda a situação está na tua própria consciência. Assim, a consciência você leva para onde for e eternamente. E a consciência ela é eterna. Eterna. Mesmo que você chegue num ponto de se autodestruir tanto, de virar um ovoide. Um ovoide, uma bolinha de gelatina. Assim. Você ainda tem a sua consciência. Você ainda é você. Embora esse ovoide seja hipnotizado por espíritos inteligentíssimos, mas de muito baixa moral, e sejam usados também para agir aqui na terceira dimensão, né? Mas a tua consciência está ali. Você é uma consciência. Até ser espírito superior é uma consciência. Desde o mineral até o estado de espírito puro, durante essa tua evolução de bilhões de anos, é a tua única consciência, é uma só consciência. Não morre nunca. E, ó tétrica magia que ultrapassava todo o poder que tivéssemos de refletir e compreender. Ó castigo irremovível, punindo o renegado que ousou insultar a natureza, destruindo prematuramente o que só ela era competente para decidir e realizar. Vivos nós, em espírito, diante do corpo putrefato, sentíamos a corrupção atingir-nos. Doíam, em nossa configuração astral, as picadas monstruosas dos vermes. Eles sentiam realmente os vermes picando.
enfurecia-nos até a demência, a martirizante repercussão que levava a nosso perispírito, ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais, a refletir o que se passava com seu antigo envoltório limoso. Tal o eco de um rumor a reproduzir-se de quebrada em quebrada da montanha, ao longo de todo o vale. Tudo que a gente já explicou aqui, né? O perispírito ainda está cheio desse fluido vital, desse ectoplasma. E o seu cordão que liga o espírito ao corpo, o cordão de prata, como é chamado, não foi rompido completamente. Está preso ainda por um fiozinho, assim, está arrebentado, né? Mas está um fiozinho e por aí repercute tudo. Nossa covardia, então, a mesma que nos brutalizara, induzindo-nos ao suicídio, forçava-nos a retroceder. Retrocedíamos. Mas o suicídio é uma teia envolvente em que a vítima, ou suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se e embaraçar-se. Sobrepunha-se a confusão. Agora a persistência da autossugestão maléfica recordava as lendas supersticiosas ouvidas na infância e calcadas por longo tempo nas camadas da subconsciência. Corporificava-se em visões extravagantes, a que emprestava realidade integral. Julgávamos nada menos que à frente do tribunal dos infernos. Sim, vivíamos na plenitude da região das sombras. E espíritos de ínfima classe do invisível, obsessores que pululavam por todas as cavernas inferiores, tanto da terra como do além, os mesmos que haviam alimentado, atenção aqui, isso é importante, os mesmos obsessores que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio, divertindo-se com nossas angústias, prevaleciam-se da situação anormal para a qual resvaláramos, a fim de convencer-nos de que eram juízes que nos deveriam julgar e castigar, apresentando-se as nossas faculdades conturbadas pelo sofrimento como seres fantásticos, fantasmas impressionantes e trágicos. Inventavam cenas satânicas com que nos supliciavam, submetiam-nos a vexames indescritíveis, obrigavam-nos a torpezas e deboches, violentando-nos a compactuar de suas infames obscenidades. Então, gente, quando a pessoa está com aquela ideia de cometer suicídio, ela não está sozinha. Ela está com uma turba de espíritos em volta dela, colocando minhoca na cabeça dela, tá? Então, se por exemplo, uma pessoa terminou um relacionamento com você, aí você vai estar lá com sua dorzona de cotovelo, você começa a colocar um monte de música depressiva. E as próprias músicas já falam, né? A vida não presta, ela não gosta de mim, que eu não vivo o quê? Sabe essa choradeira eterna? Você já começa a baixar a tua vibração. Aí já vem os espíritos que já sentem cheiro, né? Isso aí, já sente cheiro de pessoa de vibração baixa, já grudam em você e começam a colocar, olha, então por que você não coloca fim na sua vida? Já que nada vale a pena, né? Aí acabou o sofrimento. Por que você não faz isso, hein? Vem pra junto de nós, aqui é mais feliz, sabe? Aqui é o descanso eterno. Aqui você vai poder descansar de todos os sofrimentos da vida terrena, sabe? Aqui você vai ficar sentado numa nuvem, tocando harpinha, eternamente, louvando ao Senhor, aqui no céu. E o tonto vai lá, toma um monte de comprimido. Acabou. Onde ele vai parar? Esses obsessores, aí começam a zombar deles também, porque eles também estão lá. E eles começam a criar aquelas cenas, sabe? Como se eles fossem os juízes seus. Aí, sabe aquela cena que dizem que a gente vai para o julgamento, vai ser julgado, né? Vai ser julgado de tudo. Uns vão para a direita, outros vão para a esquerda, sabe? Essas cenas que a gente aprende de levar a Bíblia literalmente, entender tudo literalmente, eles começam a criar essas cenas como se fosse um teatro. E os espíritos realmente acham que estão sendo julgados. Então se vestem de juízes, colocam aquelas togas, né, montam todo o púlpito ali, colocam o júri ali, né, o advogado de
de defesa, aquele, não, e o promotor montam todo o cenário para torturar, para ficar relembrando dos crimes da pessoa, e ela se sente torturada com isso, né? Donzelas que se haviam suicidado, desculpando-se com motivos de amor. Ah, ele me deixou, a vida não presta, sabe? Esquecidas de que o vero amor é paciente, virtuoso e obediente a Deus. Gente, se você ama a pessoa, deixa ela livre. Deixa a pessoa livre. Terminou com você, não importa. Não importa, deixa a pessoa ser feliz. Não adianta você querer a pessoa do seu lado se ela não tá feliz. Que amor é esse, gente? Isso é egoísmo. Solta, liberta, libera a pessoa. Um amor verdadeiro liberta, não prende. Olvidando no egoísmo passional de que deram provas o amor sacrossanto de uma mãe que ficara inconsolável, desrespeitando as cãs veneráveis de um pai, os quais jamais esqueceriam o golpe em seus corações, vibrados pela filha ingrata que preferiu a morte a continuar no tabernáculo do lar paterno. Eram agora insultadas no seu coração e no seu pudor por essas entidades animalizadas e vis que faziam crer serem obrigadas a se escravizarem por serem eles os donos do império de trevas que escolheram em detrimento do lar que abandonaram. Em verdade, porém, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime, sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos perversos, caluniadores, sátiros, enfim, essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes, mas que na existência espiritual se resume à corja repugnante que mencionamos, até que reencarnações expiatórias miseráveis e rastejantes venham impulsioná-la a novas tentativas de progresso. Então não adianta nada a gente fazer aquele funeral lindo, maravilhoso, ser, né, cheio de pompas aí e no fundo a pessoa é isso, né? Quando vai pro outro lado, a pessoa é o que ela é, tá bom? Vamos ficando por aqui hoje, que já está acabando o nosso tempo. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade ao Vale. É bem extenso, viu, gente? É bem extenso esse capítulo. Depois vamos ter mais uma notinha de rodapé aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Orem, tá bom? Lembre-se sempre que o amor de Deus emana, está conosco, está nos nossos corações, tá bom? Estejam em paz e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau.